Tá bom. A gente basicamente aprende geometria para saber calcular o vetor resultante. Mas o que é o vetor? A gente chama comumente chamado de vetor, mas o nome completo é vetor momento de polo. E como é que esse vetor surge? Assim, quando você tem uma ligação intramolecular, ou seja, entre átomos, tu pode ver que sempre vai existir um vetor que parte do elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo. E, bom, o que é a eletronegatividade? A eletronegatividade, por definição, é essa facilidade que um átomo tem de receber elétrons. Então, como o oxigênio é um metal, da parte direita da tabela periódica, ele tem facilidade de formar um ânion, ou seja, ganhar uma carga, consequentemente ficando com carga positiva. Então, esse vetor que a gente desenha é basicamente um mapa do caminho que o elétron vai fazer. Então, ele vai do hidrogênio para o oxigênio. Bem básico. Então, bora para alguns exemplos. Como eu falei, a gente precisa saber da geometria por causa disso aqui, ó. O arranjo dos átomos, ele seria totalmente diferente se a gente não soubesse a geometria deles. Porque as nuvens eletrônicas, elas têm influência. Então, aqui é uma angular em vez de ser uma linear. Então, em vez de ser reto, os vetores, eles ficam na diagonal, ó. Então, como eu falei, né, eles partem do menos eletronegativo para o mais eletronegativo, e eles vão ficar nessas diagonais. Só que aí, é muito difícil tu somar assim, na diagonal e tal. Então, o que tu vai fazer? Tu pode até usar Pitágoras, etc. Mas aí, o que tu pode fazer? Tu pode decompor esses vetores em vetores de eixo x e y, que é muito mais fácil de tu enxergar, que dá para anular eles. Então, como eles têm a mesma força, já que é a relação entre os mesmos átomos, hidrogênio e oxigênio, dos dois lados, tu concorda comigo que, como eles estão apontando para lados opostos, tu vai cortar esses dois x e o vetor resultante vai ser essa soma dos dois y. Então, beleza. Por que essa molécula é polar? A definição de polaridade é a diferença na densidade de carga. O que isso quer dizer? Que a densidade dos elétrons ela vai estar mais forte de um lado da molécula. Ou seja, ela vai estar tendendo para cima. Então, quando tu representar essa molécula, ela vai ficar de um lado negativa e do outro positivo. Por isso que ela é polar, porque a densidade de elétrons dela, de carga, ela é diferente. Ela não é igual em todos os pontos, entende? E agora um exemplo de apolar. Bom, eu tô mostrando aqui, tipo, já tudo ligadinho e tal, mas com tabela periódica é bem mais fácil de tu entender. Tipo, o oxigênio, como ele é da família 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, tipo, ele teria, tipo, 2 elétrons de vida aqui e 2 elétrons de vida lá em cima. Enfim, basicamente tu tem que saber, né, para tu... Geometria. Tem que saber geometria molecular para calcular os vetores. Então aqui a gente sabe que ela é linear. Como eu falei, vai do menos para o mais eletronegativo. Então os dois vetores que vão surgir vão ser esse da esquerda e esse da direita. Só que aí eles têm a mesma força, porque é a relação entre os mesmos átomos. Então, eles vão se anular. Então, como o vetor resultante é zero, a densidade de carga entre todo ele vai ser igual. Ou seja, a molécula ela não vai ter menos carga daqui ou mais carga de lá. Ela só vai ficar neutra em todos os pontos. Em todos os pontos tem a mesma densidade de carga positiva e negativa. Por isso que a gente vai para relações intermoleculares depois de saber vetores. Tá bom. Então, depois que a gente sabe descobrir se uma molécula ela é polar ou apolar, a gente vai para as relações intermoleculares, que são aquelas que não são feitas dentro das moléculas. Então, não são entre átomos, mas sim entre moléculas. Bom, a gente tem 3 tipos. A primeira é a ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio é quando tu tem um dos elementos mais eletronegativos juntos do hidrogênio. Mas por que isso acontece? Basicamente, a eletronegatividade desses 3 é tão grande e a desse é tão pequena que, além dele atrair a carga do hidrogênio, ele atrai a carga dos hidrogênios de outras moléculas. Então, a força dela é tão grande do flúor que, além de atrair a carga do hidrogênio, atrai a carga do hidrogênio de outra molécula, e vice-versa. Por isso que essa ligação é tão forte, entende? Porque a eletronegatividade dos 3 é gigantesca. Então, como a eletronegatividade, como eu já falei, é essa capacidade de atrair elétrons, ela atrai não só a do hidrogênio, mas a de outra molécula. O dipolo-dipolo, como o nome sugere, é a ligação entre 2 dipolos. O que é um dipolo? Porque ele tem 2 polos, entende? Um positivo e um negativo.
Então, as duas moléculas, elas têm que ser polares para ter essa distribuição de carga diferente, ou seja, de um lado tem mais carga do que o do outro, para ele poder ter atração entre os polos. Então, essa atração basicamente é entre duas moléculas polares, onde os seus polos, além de atrair os átomos, vão atrair os átomos de outras moléculas. É basicamente igual a uma ponte de hidrogênio, só que a eletronegatividade aqui é muito menor. Então, toda vez que tu vê uma molécula polar, tu sabe que ela tem dipolo-dipolo. E por último, o dipolo induzido, ele é um pouco mais complexo, mas honestamente eu gosto disso. Bom, a gente tem duas moléculas apolares, sem carga nenhuma. Por que ela está sem carga? Porque em toda a extensão dela, a distribuição de cargas entre prótons prótons e elétrons é basicamente igual. Por quê? Porque não tem aquela eletronegatividade, né? Os vetores para puxar a carga mais para um lado ou mais para outro. Então a distribuição delas é basicamente igual em toda a extensão dela. Só que as cargas, elas ficam em movimento contínuo. Então imagina que ela está aqui girando, e tem uma hora que ela chega perto dessa outra molécula e ela acaba induzindo os elétrons a se afastarem e os prótons a se aproximarem. Nisso, quando ela faz isso, ela, querendo ou não, ela cria uma carga. Então, onde não tinha carga, agora tem uma carga. Por quê? Porque tem uma densidade maior de carga desse lado, criando uma polaridade, né? Ou seja, fica negativo de um lado e positivo do outro. Só que aí, essa é uma ligação muito fraca, tá ligado? Porque, tipo, meio que ela não tem essa polarização natural. Ela tem que ser induzida. Então, das três, ela definitivamente é a mais fraca. Então, agora uma relação. Quando tu tem mais massa, tu tem mais carga. E, consequentemente, se tu tem mais carga, tu tem mais a possibilidade disso acontecer. De, tipo, o elétron ele tá lá girando, e ele acaba induzindo uma carga, uma polaridade. Então, se tu tem mais carga, definitivamente tu tem mais força de ligação. Ou seja, sempre que empatar, por exemplo, tu vê que os dois eles são de polo induzido. Como que eu posso saber qual que tem a ligação mais forte? Tu olha pela massa. Então, por exemplo, se tu tem uma cadeia carbônica, o que tem mais carbono, ele vai ter uma força maior de ligação. Porque se ele tem mais carbonos, ele tem mais massa e, consequentemente, mais carga para ter essa relação aqui. E, bom, eu não falei isso, mas em todos os três, mesmo que ocorra a ponte de hidrogênio, dipolo-dipolo, em todos os três ocorre o dipolo induzido. Por quê? Porque, querendo ou não, todos têm carga. Então, a carga, querendo ou não, ela vai criar essa indução, sabe? Mesmo que pequena. Ou seja, essa regra aqui da massa, ela não influencia só no dipolo induzido, mas em todos os outros. Então, se tu tiver um empate em ponte de hidrogênio, e os dois têm, tipo, a mesma ligação, pô, qual que é mais forte? Não era minha irmã, mas tá. Tu olha pela massa. O que tem mais massa vai ter a ligação mais forte. Mesma coisa pro dipolo-dipolo. Ou seja, nas três tem dipolo induzido. Só que a gente não considera nessas duas porque ela é fraca se considerada com a ponte de hidrogênio e com o dipolo-dipolo. E por último, se tudo isso empatar, se a ligação for a mesma, se a massa for igual, tu vai olhar pro radical. O que tem mais radical, ele vai ter menos força. Por quê? Porque a superfície de contato entre as moléculas ela vai ser muito menor. Tipo, imagina que aqui é o radical. Então, a superfície de contato, ou seja, essa indução ela vai acontecer à distância. E não pertinho, ó, igual acontece com as outras moléculas. Mano, é basicamente isso, tá ligado? Tipo, com o que eu expliquei aqui, dá pra tu matar essa e essas daqui.